Então, não, também estava a iniciar agora o webinar. Já começou. Já? Também estava com, mas também estava com alguma dificuldade. Não, Se calhar não, ainda não tinha começado, agora já está ali. Conseguiram aí entrar? Sim, aqui já tem, não tem? Sim, já tem. já temos aqui uma Catarina Lourenço, não é? Ah, exatamente. Está a entrar, sim, sim. Está a conectar-se ao áudio, doutora. Está a conectar. Está-se conectando. Isto é uma linguagem brasileira. Estava a dizer bem forte. Estas plataformas É, um fala português do brasileiro, não Brasil, é? português do Brasil. É, mas a doutora ainda não conseguiu entrar. Está a tentar entrar outra vez. Pois é. Por outra porta. Espera aí, que eu não estou a ouvir barulho nenhum. Senhora doutora, não estamos a vê-la. O ecrã está escuro. Já não ligo o vídeo. Já estava quase lá. Calma aí, ó. A doutora Paula também está a entrar. Está vendo? Está vendo? Olha, já temos ali. A doutora Paula Eiró já entrou. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Posso só fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Navais? Só um bocadinho, doutora, só um bocadinho. Vamos aguardar que entrem as outras colegas. Está bem? Pode ser? Mas exatamente por isso é que eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Carlos Navais. Diga. E desculpe-me profundamente a pergunta que eu lhe vou fazer. Diga. Conhece uma cliente chamada Maria Rito? Não estou a ouvir. Conhece uma cliente, uma pessoa chamada Maria Rito, da Guarda? Não, Não? não. Há um outro doutor, há um outro colega aqui em Lisboa que se chama Carlos Alberto Navais. Ok. Sim, É capaz de ter por aí. sim. Ok. Porque a questão é, a cliente é a pessoa mais difícil que eu alguma vez tive. Ela causou um ataque de pânico enquanto eu estive a trabalhar para ela, literalmente, e agora vem acusar o escritório de má representação quando a senhora, e diz que a culpa é minha, quando a senhora diz que quando a senhora cria as coisas à maneira dela, pensava que era mais advogada que eu, porque o meu trabalho está sempre mal feito, se percebe mais do juiz, basicamente, e agora que eu mandei as coisas como ela queria, porque efetivamente era isso que ela queria, ou não se mandava nada, está preocupada que o juiz não vá aceitar a peça e a responsabilidade é minha, porque eu pus uma nota no fim da página X a página X, está a pedido do autor e da testemunha, neste caso, e da esposa. É, doutora, é a vida Não, mas das não, eu não mulheres, conheço. assim, é Não sei quem complicado. seja. Aqui no nosso cliente aqui de escritório não é. Ora bom, eu perguntava à doutora Catarina Lourenço, entretanto voltou a sair, não conseguiu entrar. Doutora Catarina Lourenço, está-me a ouvir com certeza? Poderá responder através do chat. Doutora Susana Almeida também se tinha inscrito para participar. Poderão responder-me através do chat, por favor. Doutora Sofia Fernandes e a doutora Raquel Figueiras. A Figueiras está a entrar agora. A doutora Raquel já está. A doutora Raquel já está cá. Bom, já está, mas vai estar a ir embora. Não penso que está ainda.
Doutora Catarina Lourenço. Há pouco estávamos a ver a sua intervenção, só não vimos o seu São rosto. 58 pessoas a ver. Hã? São 58 pessoas a ver. Pois. Está a ver aí? Pois. Vou repetir, doutora Susana Almeida, não sei se me está a ouvir. Doutora Sofia Fernandes. Doutor Vivian é Perfeito. E doutora Catarina Lourenço. O doutor Diniz está-me a referir que tem o chat desativado. Não sei se, doutor, não é da nossa parte. Deve ser um problema do seu computador. Mas aqui o da nossa colega que está aqui também está desativado. Doutora Catarina Lourenço está com problemas em conectar-se, de todo modo, como não pretende intervir, não vai ficar a assistir. Muito bem, muito obrigada. Doutora Raquel Figueiras, ainda está por aí? Sim, estou aqui. Muito bem. Entretanto, as senhoras doutoras Sofia Fernandes, Susana Almeida e penso que o doutor Vivian é Perfeito, se pretenderem entrar na sessão, faz favor, estão à vontade. Doutora Raquel, não estamos a ver o seu rosto. É suposto? É assim, pode ligar a Ok. câmera. Ok. Muito bem. Vamos então dar início a esta última sessão do curso de arrendamento urbano. Conforme já havia referido, é uma sessão em moldes diferentes, em que há esta possibilidade de intervenção direta com os oradores aqui presentes, no sentido de lhes serem colocadas questões sobre matérias relacionadas com o arrendamento urbano. Mais uma vez, desde já e previamente, agradecer aos senhores doutores a presença e a disponibilidade para aqui estarem presentes. Começaríamos então com as questões e, respeitando aqui a ordem de entrada na plataforma, eu daria a palavra à doutora Paula Eiró Pratinha, que é uma colega de Braga. Sim, muito obrigada pela palavra, muito obrigada pela presença, neste caso, e muito obrigada aos oradores e à cara delegação pela oportunidade do curso em si, que tem sido maravilhosa, a presença é maravilhosa, a capacidade de conhecimento que temos adquirido ao longo do tempo. E, portanto, eu tenho uma pergunta em específico, já bastante premente, tendo em conta um dos problemas desta semana, que seria o seguinte. Ora, tendo em conta quando um arrendatário pretende denunciar o contrato de arrendamento e, portanto, mandou uma carta de denúncia do contrato ao senhorio e o senhorio não recebe a carta, mandou-lhe passado também determinado prazo uma segunda carta e o senhorio não a recebeu, presume-se também que aqui se aplica aqueles 10 dias, presume-se a notificação passados aqueles 10 dias ou teremos uma regra diferente? Não, presume-se exatamente os 10 dias do número 3 do artigo 10º. A primeira carta vai, não é recebida, manda a segunda carta, não é recebida e diz o número 3 do artigo 10º, ou o número 4, perdão, que se a carta for devolvida se considera a comunicação recebida no 10º posterior ao seu envio. Pronto. Considera-se recebida. E se me permite então aqui uma questão um bocadinho mais da logística, que seria o seguinte. Então a carta considera-se recebida, porém o senhorio, tendo em conta que nunca levantou nenhuma e que então se recusa neste caso porque a arrendatária não tem norma, não tem possibilidade de entregar as chaves, neste caso a arrendatária até pode de qualquer das formas sair do apartamento, porém não consegue entregar as chaves porque o senhorio se recusa. Como proceder neste caso? Notificá-lo a dizer onde é que as chaves se encontram à disposição dela. Penso eu que será essa a solução. Uma vez, dizem que mandaram carta, ele não recebe as cartas, o problema é esse, não é? Mas pronto, mas faz a notificação, dizer que o contrato foi resolvido nestes termos, pelo que a chave se encontra à sua disposição a partir de tal dia, das tantas às tantas horas. Penso que será essa a solução. E quanto à requisição da devolução do valor da caução?
Sim, e terá que o tentar notificar também, ou outra alternativa, se não conseguir chegar à fala com ele, como é que consegue comprar o valor da calção? Se não tem que pôr uma ação judicial a exigir a devolução. Exatamente, será por aí. Se não houver esse contacto. Agora, normalmente, os senhores, as partes às vezes não recebem a correspondência. Bom, uma vez que formalmente a notificação está feita, nada impede que se mandem, mas cartas sem estarem registadas, essas vão lá para a caixa de correio, pelo menos, ou se eles tiverem um e-mail, mandar-lhe um e-mail, em que lhe explica que já foi notificado formalmente e que a chave está à disposição em tal sítio. Portanto, então, o e-mail contaria como notificação, entre aspas, válida, após efetivamente o envio da carta já registada com aviso de recepção, pelo menos até 2 cartas também para a entrega das chaves. O e-mail não tem suporte legal, mas é uma questão pois. prática, é uma maneira É prática. uma maneira de dar conhecimento que ele foi notificado. Exatamente. Sim. Isto é uma maneira prática, não tem suporte legal, mas é tentar chegar, é uma das maneiras, tentar chegar ao senhorio. Ou através como se o doutor mantenha uma carta simples que fica lá depositada na caixa do correio. Portanto, ou seja, formalmente a notificação está feita. Formalmente a notificação está feita. Apenas é dar-lhe conhecimento que ele está notificado daquilo, formalmente. Se não houver outra forma, digamos, olha... Para a entrega das chaves, também teríamos então que enviar 2 cartas ou poderia apenas uma bastaria? A entrega das chaves é uma forma de cumprir o que já está feito. Está previsto na lei, basta uma carta. Até simples, eventualmente. Simples, é só para dar conhecimento. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento, muito obrigada. Bom, passamos então à doutora Raquel Figueiras. Doutora, faz favor. Sim, antes de mais queria congratular a delegação de Braga da Ordem dos Advogados por esta excelente iniciativa do curso. Sei que muitos colegas já o disseram, mas é verdade. Foi organizado aqui um curso como acho que nunca houve em Portugal acerca do arrendamento urbano, que é uma matéria de extrema complexidade. Pronto, eu tinha aqui uma questão que era em relação a um contrato antigo, por exemplo, um contrato não habitacional, que para a transição para o novo regime do arrendamento urbano tem todo o procedimento de se enviar a carta, por exemplo, num caso de alegar que é uma microempresa e não havendo acordo em relação ao valor da renda, terá de se fazer a conta para um 15avos do valor patrimonial tributário. Mas no caso de não haver uma caderneta predial autónoma, ou seja, desse espaço estar junto com uma habitação ou até com outro espaço comercial e não há uma caderneta predial autónoma, como é que se faz essa conta? Não há maneira, eu tenho que fazer de outra maneira. Vamos lá ver. Se quiser fazer, se houver um espaço arrendado que não tenha autonomia fiscal, porque a autonomia jurídica não terá em princípio, porventura não estará constituído em propriedade horizontal, portanto será uma parte do imóvel que é dada de arrendamento. Se não estiver, chama-se discriminada nas finanças. Não estando discriminada, mas tendo a autonomia, e por isso há um arrendamento autónomo dessa parte, tem que primeiro pedir a discriminação nas finanças. Requerer às finanças que lhe façam a discriminação desse espaço. Veja, os prédios que não estão constituídos em propriedade horizontal, que há o resto de chão, primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quando há vários arrendamentos, se for ver às finanças, têm só uma caderneta, mas tem resto de chão. E depois tem a avaliação do resto de chão. Primeiro andar, depois tem a avaliação do primeiro andar. Portanto, ou seja, esse prédio está discriminado. Mas, em alguns casos, ninguém pediu essa discriminação, a única maneira é requerer às finanças a discriminação. Enquanto não estiver feita essa discriminação das finanças, por forma a que possa ser avaliado esse espaço, não pode fazer a transição para o novo regime. Ok, então acho que... Embora possa dar uma nota do seguinte, já há jurisprudência nesse sentido, a transição para o novo regime tem dois aspectos com autonomia. Um é a transição do contrato para prazo certo. Outra é a atualização extraordinária da renda. Há quem defenda que é possível apenas fazer a transição, qualquer um destes aspectos, ou fazer apenas a atualização de renda,
ou fazer apenas a transição. Portanto, neste caso, não havendo a hipótese de atualização de renda, porque ainda não está discriminado, eu aconselhava a fazer a discriminação. Mas penso que será possível proceder à transição apenas para o novo regime para o prazo certo. Facto. Se o inquilino invocar que é uma microempresa, não transita na mesma durante os próximos 10 anos, não é? Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça não vai nesse sentido. Não? Não. Acho que quem assistiu à minha questão sabe que há um caso de que referiu uma situação, que até do, não sei se será do Santander, uma situação em que a relação decidiu tal qual o Dr. Manteigas Martins está a dizer, mas o Supremo Tribunal de Justiça, nesse mesmo processo, vai dizer que não, mesmo para haver transição apenas para o NRAU, que teria que se juntar a caderneta e indicar o valor patrimonial tributário. Eu referi e indiquei na minha apresentação estão os dois acórdãos referidos, mas há a jurisprudência da relação, pelo menos um acórdão da relação de Lisboa a dizer isso. E um acórdão do Supremo também não, claro, são apenas 3 dos 40 conselheiros que, porventura, podem, digamos, ter opiniões diferentes, não é? Portanto, não é. Agora, mas pode perfeitamente, como eu disse, pedir nas finanças a discriminação, está a perceber? Por forma a que as finanças autonomizem, em termos fiscais, esse espaço. Obrigada, acho que está tudo esclarecida desta questão. Muito obrigada. Nada. Agora, mais há uma alguma questão questão? que já agora aproveito para referir, que é delicada. Neste processo de transição e para a determinação da renda, o artigo 50, em qualquer coisa, ou seja, o artigo que rege esta matéria nos arrendamentos não habitacionais, remete para o regime dos arrendamentos habitacionais a determinação do valor da renda. E diz que é determinada nos termos da linha A e B do número 2 do artigo 35, que é o dos habitacionais. Ora, neste momento, esse A e B do número 2 do 35 foi revogado. Ou seja, neste momento, o regime dos arrendamentos habitacionais remete para uma norma revogada. Eu entendo que terá que se entender que esta remissão é para a ação antes da revogação, mas pode haver quem defenda diferentemente, não sei se está a ver. Sim. Portanto, é uma questão de alguma delicadeza. Ok. São questões Doutora, não complexas. sei, ficou esclarecida? Tem mais alguma questão? Não tenho. Fiquei esclarecida. Obrigada. Doutora Paula Eiró Pratinha, mais alguma questão que queira colocar? Tenho. Ora, e peço desculpa por quase interromper. Seria o seguinte: há muito tempo, efetivamente, e nunca mais me esqueci deste casal que passou na altura lá no escritório. Passou-me um casal de senhores, de idosos, no escritório que tinha recebido também já há muito tempo notificação no local arrendado da transição para o NRAU. E, portanto, eles nunca responderam, nunca se opuseram, nada. E a questão é, nessa notificação da transição para o NRAU, vinha não só a transição com um novo contrato com prazo certo, como também vinha a atualização de renda. E neste caso, na altura, eu não tinha os conhecimentos que tenho hoje em dia, basicamente. E também uma questão, está-me a suscitar agora uma dúvida, porque a questão é, será possível acumular uma transição para o NRAU com um contrato a prazo certo, mais a atualização de renda, digamos assim, é plausível e execuível a acumulação, e para além de que após o casal também já teria ido, já foi ao escritório também tarde demais. Porquê? Porque após o fim do contrato, neste caso, foram lá já com a oposição à renovação do contrato e, portanto, já com o prazo passado para a oposição do contrato também, e, portanto, não haveria solução viável para aquele casal na altura, pelo menos que eu me desse conta naquele momento. E em que A minha questão é, tendo em conta que eu lembrei-me várias vezes deste casal ao longo deste curso, e eu, por uma questão, eu gostaria só de descargo de consciência de saber se a resposta que eu lhes dei na altura se manteria correta, digamos assim. Mas e qual foi a resposta? Que já não havia nada a fazer. Que já não havia nada a fazer. E
Quando é que isso foi? Isto já foi há bem mais de um ano, 2 atrás. 1 ano, Pronto. 2, 3, Não, 3. não digamos, a data que é importante é fevereiro de 2019. Já foi depois de fevereiro de 2019? Ah, sim, 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 sim. Sim, até Então, porque eu só me tornei advogada em janeiro de 2019. então Portanto, pronto, ó, doutora, foi depois. então é assim, se já foi depois de fevereiro de Foi, 2019, foi. e se nessa altura o senhorio estava a opor-se à renovação, já se aplicava o número 10 do artigo 36 do NRAL, que diz que, bom, eu estou a admitir que na data em que se fez essa transição, como falou de casal de idosos, já tinham mais de 65 anos. Sim, tinham. Quando se fez a transição. Sim, 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 sim. Portanto, se eles já tinham mais de 65 anos e já viviam no arrendado há pelo menos 15 anos, se não disseram nada e o contrato transitou para prazo certo, porque eles não disseram nada, nestas circunstâncias, o senhorio não pode opor-se à renovação do contrato. Ou seja, estes contratos ficam praticamente vinculísticos para sempre, a menos que o senhorio precise fazer obras, precise renunciar o contrato para obras de remodelação ou restauro profundo. De resto, o senhorio não pode opor-se à renovação. É o número 10 do artigo 36 do NRAL, que se manteve em vigor nesta alteração agora no Mais Habitação. Sim, mas os senhores só estavam no apartamento desde 2013. É isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. Era um contrato antigo. Esses contratos não podem transitar para o NRAL. Esses não transitam. Esses nunca transitam. Esse até já foi celebrado no âmbito Aliás, do NRAL. nem- O transito já foi celebrado no âmbito do NRAL. Mais, Não, mesmo mas é que eles receberam uma carta de transição. Eles mostraram uma carta. de transição. Sim. Então, olha, isso aí é aí qualquer coisa que não funciona. Eles mostraram uma Ouça lá. carta de transição. Então, esperem, você pode ter transitado para prazo certo em 2013, mas ser um contrato antigo. Certo? Os Não. contratos antigos, em 2013, no final de 2012, Lei 31 de 2012, normalmente, final de 2012, a lei é de novembro de 2012, é que houve a transição para o NRAL desses contratos antigos, mas só poderiam transitar para o NRAL, para prazo certo, os contratos celebrados antes de 1990. Ui, não, eles não estavam lá desde 90, não. Pois, pronto, então, se não estavam, mas de qualquer forma, se estavam lá depois de 90, então aí se já tinham mais de 65 anos, também não poderia haver oposição à renovação. Não, espera aí, se era um contrato para certo depois de 90, só poderia haver aí uma situação. Se o contrato foi celebrado entre 90 e 98, e em 2019 já tinha 20 anos de arrendamento. Nessa altura, o senhorio já não se podia opor à renovação, mas são circunstâncias. Pois, eu também, já foi há muito tempo, nessa altura. eu também já não me consigo lembrar de pormenores tão específicos, também Ok. é verdade. Está esclarecida então, doutora? Está esclarecida? Estou esclarecida, muito obrigada. Doutora Raquel Figueiras, alguma questão que pretenda colocar? Mais alguma questão? Não, de momento não tenho mais nenhuma questão, obrigada. Senhores doutores, como só entraram na plataforma as senhoras doutoras Paula Herói Pratinha e a senhora doutora Raquel Figueiras, poderemos responder a algumas questões colocadas no chat, se me permitir. Claro, será o que eu estava aqui a ver. Para a doutora Lourenço está com problema, parece-me que não há cá questão nenhuma. A doutora Helena diz o seguinte: o sim, esse orador está aqui, de está aqui, não ontem está a saber. defendeu que a lei em vigor extinguiu a transição para o NRAL dos contratos de arrendamento urbano habitacionais. O que se lhes oferece dizer? Peraí, defendeu que a lei em vigor extinguiu a transição para o NRAL dos contratos de. Sim, é um não é assim. Não é bem assim. Só deixam de transitar os contratos. Se os inquilinos têm mais de 65 anos, idade igual ou superior,
ou um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, isso já não transitava. Não houve nenhuma alteração. Bom, os que ficavam suspensos de transição, ficavam no regime transitório, por o inquilino ter invocado o baixo rendimento, e o baixo rendimento são 5 salários mínimos nacionais, que dará a volta de 4.000 euros por mês. Portanto, se o inquilino tiver invocado que tem baixo rendimento, esses é que de facto já não transitam para o rural. Portanto, agora se o inquilino não invocar que tem uma idade igual ou superior a 65, ou que tem uma deficiência igual ou superior a 60%, e não invocar um baixo rendimento, os contratos continuam a transitar. Só que há ali uma questão. Se não chegarem a acordo quanto à renda, a renda é 1/15 do valor patrimonial. Não, a renda só será atualizada em função da atualização anual. Porque a atualização, segundo o valor patrimonial, foi revogada. Que era a tal situação que eu falei há pouco. Não há cá mais nenhuma pergunta. Senhores doutores, se quiserem colocar alguma questão no chat, não estava previsto inicialmente, mas se pretenderem, estejam à vontade, com a autorização do Sr. Dr. Carlos Nabais e do Dr. Manteigas Martins. Já temos mais uma questão. Doutora Susana Rocha Martins, quais as possibilidades de denúncia de um contrato de arrendamento não habitacional celebrado em 1989, em relação ao qual ainda não foi iniciado o procedimento de transição para o NRAU? Nem pode ser. Os arrendamentos não habitacionais que podem transitar para o NRAU são os celebrados antes de 95. Isto pode é de 89. Em 89? 89 pode, sim, senhora. Pode haver a transição para o NRAU. Naturalmente, em razão, pode ser iniciado agora. A questão que se coloca é aquele que há um bocadinho referi. Portanto, se o inquilino não houver acordo quanto à renda, a lei remete para que a determinação da renda seja feita nos termos da linha A e B do número 2 do artigo 35, que é o valor o 1/15 do valor patrimonial. Só que esse artigo foi revogado. Eu defendo e entendo que terá que se entender que a revisão é feita para a versão do A e B do número 2 do 35 for revogada, porque senão não temos aqui maneira, ou então, porventura, a atualização da renda nos não habitacionais também só poderia ser em função da atualização anual, o que não me parece que se fosse o que o legislador queria, não é? E da parte do senhorio não há possibilidade de denúncia, que é a pergunta. Mas as possibilidades de denúncia do contrato de arrendamento não, o senhorio não pode denunciar. Aliás, neste momento, o senhorio só pode denunciar contratos de duração indeterminada, que não sejam estes anteriores. Mas também, nesses não podem, porque a própria lei não o permite, não é? E só pode transitar para um novo regime, e se transitar para prazo certo, haver oposição à renovação quando passar o prazo do contrato, terminar o prazo do contrato. Temos aqui, entretanto, uma questão colocada pela doutora Daniela Lima, que refere o seguinte: tenho um contrato celebrado em março de 2021 que vai terminar em fevereiro de 2024. Sim. A proprietária vai celebrar um novo contrato em março de 2024. A questão é se só pode aumentar a renda em 2% ou pode aumentar esses 2% mais o coeficiente de atualização da renda de 6,94. Competente? Vamos lá ver. Se este contrato termina em fevereiro, não for atualizado no 6,94, percebe? Portanto, ou seja, e se calhar não pode ser, esta é uma questão que se tem colocado. Portanto, o que a lei diz é que aumenta 2%, mas há aí questões que, porventura, podem ser tidas em consideração antes desta pergunta. Porque esta pergunta, digamos, o que é que se passa? O valor do novo contrato só está limitado a estes 2% se o valor da renda for superior à renda prevista para
para o arrendamento acessível. Consta de uma portaria e que vai por cada município, há a renda para o T0, para o T1, para o T2. Pronto. Se a renda do novo contrato se contiver dentro desse valor, pode-se, até ao valor da renda do arrendamento acessível, pode ser a renda que se pretender. Bom, se for acima, efetivamente só pode ser estes 2%. A estes 2% pode acrescentar relativamente, admitindo que no contrato anterior não fez atualização de renda, pode fazer a atualização destes últimos 3 anos, se não houve atualização de renda. Portanto, pode também usar este índice anual. Mas, no do ano passado, que o legislador fixou em 2%, para esse efeito, considera os tais 5,tal% que deveria ser este o aumento do ano passado. Muito bem. Temos agora uma questão colocada pelo colega Dr. Pedro Moraes. Contrato de arrendamento habitacional antigo, 1988, celebrado com uma arrendatária solteira. Neste, mais tarde, casou, vincula também o cônjuge da arrendatária, isto porque encontrei uma decisão em Tribunal Superior em que o contrato apenas se aplicava ao arrendatário no contrato e não seu cônjuge. Isto porque o arrendatário tem menos de 65 anos e o seu cônjuge tem mais de 65. Agora, a questão que se coloca... Não, vamos lá ver. Em princípio, neste caso concreto, depende do regime de bens deles. Vamos lá ver. A primeira questão é essa. Saber do regime de bens deles, porque a partir de 2006, a Lei 646, alterou-se o paradigma nos contratos de arrendamento. Antes, haveria transmissão, mas não havia comunicabilidade do arrendamento entre cônjuges. Por morte de um ou por divórcio, podia haver transmissão, mas não havia comunicabilidade. A partir da Lei 6 de 2006, pode haver comunicabilidade nas seguintes circunstâncias. Se os cônjuges estiverem casados no regime da comunhão geral, há sempre comunicabilidade. Ou seja, o contrato celebrado por um cônjuge comunica-se ao outro. Se porventura ele casou como solteiro e casou no regime da comunhão de adquiridos, se já era arrendatário e casou depois no regime da comunhão de adquiridos ou na separação de bens, o contrato não se comunicou ao cônjuge. Bom, mas o cônjuge tem todo o direito de viver na casa com o outro, como é evidente. E, portanto, se houver que denunciar, se houver que pôr à renovação, tem que ser notificado, tem que ser enviada uma carta a cada um dos cônjuges, independentemente dessa comunicabilidade. Mas, se um cônjuge falecer, o outro sucede, nos termos do 1096, talvez, 1076, não tenho certeza agora, porque já não é nos termos do artigo 57 do NROC, que só se aplica aos contratos que já existiam em 2006. Segue-se uma questão colocada pela doutora Carla Pires. O contrato de arrendamento se mantém em 95. Já estamos novamente. Doutora Carla Pires refere o seguinte: contrato de arrendamento celebrado em 1995, pelo prazo de 1 ano renováveis, os inquilinos têm mais de 65 anos, a senhoria pode agora opor-se à renovação? Bom, esta será a melhor forma de pôr termo ao contrato de arrendamento? Não, é assim. Nestes contratos de arrendamento em 1995, não havia contratos de prazo certo por 1 ano. Os contratos tinham que ser celebrados por 5 anos. Portanto, não por 1 ano. Terá que se ver bem a redação do contrato para saber se as partes queriam mesmo um contrato de prazo certo e a única coisa em que se enganaram foi no prazo do contrato, pelo que pode entender-se que aqui um deles escreveram 1 ano, tem que se ler 5. Mas nestes contratos em que se diz que é por 1 ano renovável, normalmente eram os contratos vinculísticos, que se continuaram a celebrar. Tratando-se eventualmente de um contrato vinculístico, se o inquilino já tem mais de 65 anos, não pode haver, ou seja,
não se trata de oposição à renovação, porque estes contratos vinculísticos passaram ao regime da duração indeterminada. Portanto, trata-se de um contrato que se aplica agora o regime da duração indeterminada, mas relativamente ao qual, se os inquilinos tiverem idade igual ou superior a 65 anos, não pode haver denúncia ad nutum. A denúncia do 1123 só pode, neste caso, a linha C, não pode existir se tratar de um contrato vinculístico e os inquilinos tinham mais de 65 anos. Temos a seguir uma questão colocada pela doutora Maria Soares, talvez doutor Carlos Nabais agora. Contrato de arrendamento com 50 anos. O senhorio pode denunciar o contrato para habitação própria e permanente? Mais de 50, sim, o contrato é de mais de 50 anos, aplica-se o regime de duração indeterminada. Depois depende da idade também. Exato. A questão é que Idade dos inquilinos. depende da idade dos inquilinos. Se o inquilino já tiver idade igual ou superior a 65 anos, ou tiver, continua a aplicar-se, se forem ver o artigo 26 do NRAL, o artigo 26 diz que se continua a aplicar o artigo 107 do RAL, relativamente a estas situações. E, portanto, o que é que dizia o artigo 107 do RAL? Que se o inquilino tiver idade igual ou superior a 65 anos, já não pode haver essa denúncia. Ou se tiver uma incapacidade para tudo, o artigo 107 não o tenho aqui, mas refere-se também, além da idade, também refere a incapacidade. Não é os 60%. Tens aí o 107 do RAL. O artigo 26 refere a ele. Não sei se deve estar. Aqui está o artigo 26. 26 não. É o 26. Está aqui. Está aqui. Deixa-me ver. Está aqui. Aplica-se à alineado número 1 do artigo 107 do RAL. Posso ir ali buscar. Mas é fundamentalmente, leiam isto, é fundamentalmente ou os 65 anos ou a incapacidade para o trabalho. Portanto, verificando-se uma destas circunstâncias, o senhorio já não pode denunciar para a habitação própria. E há também quem entenda, acho que há um acórdão do Tribunal Constitucional, se porventura a data da transição, a data em que inicialmente a legislação dizia que, digamos, se o inquilino já estivesse há 20 anos no arrendado, também já não poderia haver a denúncia. A lei aqui não prevê essa situação. Mas há um acórdão do Tribunal Constitucional que diz que, se porventura, a data em que passou de 20 para 30 anos a permanência no arrendamento, se o inquilino já vivia há 20 anos no arrendamento, já se tinha consolidado na sua esfera jurídica o direito a não ver denunciado o contrato. E, portanto, se for agora denunciado, também pode ser defendido dessa maneira. Está a ver? Temos agora uma questão colocada por um colega que tem a ver com uma outra questão que se levantou aqui na sessão de ontem. Que no fundo é esta. Proibindo o contrato, a sublocação ou cedência do locado, gratuita ou onerosa, pode o arrendatário fazer hospedagem? No fundo, o colega está a perguntar qual é a vossa opinião, porque já sabe qual é a opinião do colega de ontem. Pode, desde que a hospedagem não seja proibida. Portanto, Desde que no claro. contrato não haja uma cláusula a proibir a hospedagem, a lei permite ter até 3 hóspedes. A hospedagem é uma figura diferente das outras duas. Precisamente. Indiscutivelmente. O doutor Pedro Moraes Já respondeu. acrescenta aqui qualquer pormenor, mas tem a ver com a questão anterior. Sim, se o doutor Manteiga já respondeu essa questão. Sim, exatamente. Doutor Sérgio Martins, um contrato celebrado pela empresa para a moradia de um empregado pode ser rescindido pelo despedimento desse empregado? Deixa eu ver um contrato. Qual o fundamento legal? Embasamento pode ser rescindido, não. Rescindido não me parece. Pode acontecer o seguinte: se é claramente para residência daquele, se é ad persona, se o contrato foi feito para aquela pessoa em concreto, se essa pessoa foi despedida e deixou de morar lá, portanto, o senhorio, desde que no arrendado o inquilino não utiliza o arrendado durante um ano, pode resolver
com esse fundamento. Agora, não me parece, a menos que ele seja com um empregado e depois, porventura, seja cedido a outro e se entenda claramente do contrato que o inquilino não podia lá pôr outro empregado. Porque, na maior parte dos casos, aquilo é celebrado para residências ou dos gerentes ou de empregados da empresa e não diz que é daquele empregado em concreto. Agora, se diz que é do empregado em concreto, a situação já tem outros contornos, não é? Depois temos aqui uma questão colocada novamente pela doutora Carla Pires. Qual a penalização para o senhorio que não cumpra o teto dos 2% de aumento da renda para novos contratos? É que eu perdi-me aqui um bocadinho. Qual a penalização? Acho Deve que estar mais para baixo, doutor. Está aí. Está aí. Qual a penalização para o senhorio que não cumpra o teto de 2% de renda para os novos contratos? Tenha tal. Imóvel no mercado, no caso, tenha o imóvel no mercado. Sim. Como é que é? Qual a penalização para o senhorio que não cumpra o teto dos 2% de aumento da renda para novos contratos, caso tenha o imóvel no mercado há 5 anos? Pois, se não havia arrendamento antes, se nos últimos 5 anos, com referência à data de entrada em vigor desta lei, não havia nenhum contrato de arrendamento, não há teto nenhum. O teto é por referência, o teto dos 2% é por referência ao contrato anterior. Se não, o contrato anterior celebrado nos últimos 5 anos. Se não havia contrato anterior celebrado nos últimos 5 anos, não há teto. Depois temos aqui um colega que refere o seguinte: com a aprovação do pacote Mais Habitação e a dificuldade criada no exercício da atividade de alojamento local, vai haver, com certeza, aumento dos contratos de arrendamento de curta duração para ultrapassar este impedimento. Qual a viabilidade de um senhorio fazer sucessivos contratos de arrendamento de curta duração? Essa possibilidade está prevista na lei, que é os contratos para fins especiais transitórios, ou por motivos de turismo, ou por motivos de trabalho, ou por motivos de estudo. Portanto, há um estudante que vai estudar, mas está 10 meses num determinado local, portanto, faz um contrato de arrendamento, diz que é por esta razão. Ou seja, o problema aqui reside no seguinte: para que haja um contrato para um fim especial transitório, e este contrato é pelo prazo que as partes quiserem, não tem limite mínimo, portanto, tem é que no próprio contrato se dizer qual é o motivo pelo qual é feito um contrato para o fim especial transitório. Porque senão, o que é que as pessoas muitas vezes querem? Querem fazer um contrato que é para a habitação, mas fazer por esta curta duração. E já não podem. Tem que escrever no próprio contrato qual é a razão pela qual aquilo é um contrato para um fim especial transitório. E estes contratos têm, de facto, a característica de não se renovarem. Só se renovarão se o próprio contrato prever essa renovação. Uma outra questão é a seguinte: um contrato relativo a imóvel que tem licença de serviços, escritório, e que permita sublocação, mas em que o arrendatário começou a fazer alojamento local. Face ao uso habitacional da licença de utilização, haverá ilegalidade? Serviços. Pois, vamos lá ver. Se a licença, e esse é um problema que se tem colocado, e que um dos últimos acordos dos prémios esta legislação vem tentar clarificar. Porque não há dúvida que se considera que o alojamento local é um serviço. Pronto, em termos como atividade por parte, e é essa a questão que já se levantava antes em termos de jurisprudência. Para o senhorio, para o fulano que faz, para a entidade que presta alojamento local, está o serviço. Mas para quem utiliza, está tudo aquilo que se passa dentro de casa é habitação. A pessoa pode lá estar 10 dias, mas usa aqui a casa para a habitação. Bom, a maior parte
dos municípios entendem que a licença de utilização para este efeito é a habitação. Outros entendem que é serviço. Outros entendem que são os dois. Portanto, são os municípios que avaliam esta situação quando lhe é requerido a licença para o alojamento local. Ora, se neste caso o contrato está para serviços, se a licença é para serviços, depende do objeto do contrato de arrendamento. Se o objeto do contrato de arrendamento diz que é para escritório, é evidente que isto que está a destinar isto a um fim diferente daquele para o qual foi arrendado. E aí deverá haver fundamento para a resolução do contrato. Não é? Agora, se não diz, se diz que é em geral para a prestação de serviços, etc., o alojamento local é um serviço. Muito bem. Doutor, quer acrescentar alguma coisa? Não. Não. Pareceu-me acrescentar alguma Estávamos coisa. já Não. ali na próxima. Muito bem. Então a doutora Teresa Fernandes coloca esta questão. No caso de contratos anteriores a 90, com arrendatários com mais de 65 anos, no caso de nunca ter sido feita a atualização da renda, sendo atualmente uma renda de 7,30 €, imóvel na cidade do Porto, é possível fazer a atualização extraordinária? No caso de não o ser, e uma vez que não existe contrato escrito, como regularizar o contrato para o senhorio poder beneficiar da compensação prevista? Bom, ainda não há compensação nenhuma. Não é? Portanto, é isso que estamos à espera. Aliás, eu me tenho perguntado, destes contratos em que agora a única atualização prevista na lei é a atualização anual, tenho perguntado se podem, os contratos que houve transição, mas que não houve atualização da renda, se poderiam agora fazer a atualização anual. Em princípio podem. Eu tenho algum receio, se forem fazer essa atualização anual, isso possa condicionar essa tal nova renda que uma norma legal diz, essa tal, por um lado, a compensação e por outro, a determinação do valor da renda para 24. Porque há uma norma que diz que vai haver, de facto, esta compensação, que se admite que seja uma compensação fiscal, e que vai ser fixada o valor da renda para 24. Tanto quanto me foi dado saber, a Ministra da Habitação tinha dito, tirou agora o 1,15, mas que ia pôr outra vez, no fim de contas, que essa atualização para 24 seria o valor do 1,15. Mas ainda não temos nada. E, portanto, só quando houver essa determinação, eu percebo, neste caso, aplicava só às situações que já houve transição ou que estão na fase de transição. Este ainda não houve nada, mas admito que também se aplicam a esta situação, digamos, mas pode não haver lei para isto. Não sei se está a ver, porque neste momento o que está previsto é que se ele for fazer a transição, primeiro não pode transitar para a prazo certo, não transitará, porque a idade é de 105 anos, o impede. Bom, portanto, e diz que a atualização da renda é apenas o índice anual. Esta situação pode ficar fora de qualquer previsão normativa. Muito bem. Temos imensas questões, não vamos ter oportunidade de responder a todas. Estou aqui a tentar fazer uma seleção de colegas que ainda não tive a oportunidade de ler as respectivas questões. Doutora Susana Almeida coloca esta questão. Caso o locado seja vendido a terceiro, pode o comprador denunciar o contrato em caso de arrendamento para habitação ou não habitacional? Não percebi. Caso o locado seja vendido a terceiro, sim, pode o comprador denunciar o contrato em caso de arrendamento para habitação ou não habitacional? Não. Bom, no não habitacional, digamos, quem sucede do arrendamento fica na mesma situação que estava o arrendatário anterior. Não estou a falar do arrendatário. Os senhorios fica na mesma situação, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações que o senhorio anterior. Na habitação, se o inquilino não tiver mais de 65 anos,
quem comprar, antigamente, deixa-me só ver lá, isso era o Tem 1000, todas a marca no 110. é o 1000, não, 1102, não. É que antigamente eram 5 anos, agora acho que é 2. Portanto, necessidade de habitação, ser o senhorio proprietário com proprietário usuário há mais de 2 anos, ou independentemente, se tiver adquirido por sucessão, não é o caso. Vamos admitir que este terceiro comprou a casa. Digamos, depois de comprar, logo a seguir, nunca poderá denunciar para a habitação. Só poderá denunciar para a habitação se já for proprietário há pelo menos 2 anos. Bom, e nessa altura, se for proprietário há pelo menos 2 anos, se não tiver casa própria nem arrendada no local onde tem esta casa, e se precisar, portanto, se precisar da casa para a habitação dele, e o inquilino não tiver nenhuma das exceções, ou seja, não tiver idade igual ou superior a 65 anos. Mas isto se aplica só a arrendamentos de duração indeterminada, não sei se é o caso, né? E habitacionais. Habitacionais e de duração indeterminada. Antigamente era possível também aplicar-se a arrendamentos não habitacionais que dessem para a habitação. Agora a lei não permite isto. Só arrendamentos habitacionais se o comprador, o adquirente, for dono há pelo menos 2 anos. Ele próprio reunir as condições para poder denunciar o contrato para a habitação. E o inquilino não tiver uma idade superior, igual ou superior a 75 anos, ou a tal incapacidade para o trabalho, eu penso que aí poderá haver denúncia. Vamos aqui analisar a última questão, uma questão colocada pela senhora doutora Ana Gonçalves. Um contrato celebrado em 86 por um dos cônjuges, intitulado na altura por termo de posse. É isso. Em 96 se divorcia da esposa e, permanecendo esta no locado, e posteriormente em 97 se casa novamente no regime de comunhão de adquiridos, a mulher falece, transmite a posição contratual para o atual cônjuge, ou agora o senhor não tem direito à habitação? Talvez só lendo aí... Já percebi, isto é bastante complicado. Eu, por acaso, houve uma conferência que eu vou fazer à Faculdade de Direito precisamente sobre este tema, que é um tema delicado. Vamos lá ver. Eu entendo que os arrendamentos de 86 aplicam-se o artigo 57 do NRAL. Portanto, em princípio, a transmissão só opera a partir do primitivo arrendatário. Portanto, para haver transmissão, tem que ser o primitivo arrendatário. Se, como diz aqui, ele casou, ele fez o contrato de arrendamento e só casou depois, se casou no regime da comunhão de adquiridos, não houve comunicabilidade do arrendamento para as coisas. Portanto, por morte dele, ou por morte ou por divórcio. É de novo casamento, ele transmite-se a ele e ele está casado na comunhão de adquiridos. Era aí uma coisa. Ela morre, não é? Espera aí. É um do cônjuge. Mas vamos lá ver. Primeiro ponto, saber-se quando, não diz aqui, quando se foi feito o contrato de arrendamento em 86, já era casado. Foi feito, só diz aqui que foi feito por um cônjuge, mas não disse se ele já era casado. Não. Se ele já era casado e o contrato foi celebrado no... Mas tem aqui um ponto, não é o seguinte, em 96 divorcia-se. Então, divorcia-se E ele fica... em 96 já era casado. Agora é saber se em 86 já era. Em 96 divorcia-se. Primeiro saber se em 86, quando fez o contrato, já era casado. Se ele já era casado e no regime da comunhão de adquiridos, que será o supletivo, será o mais normal, o contrato comunica-se às pessoas. Portanto, o contrato passa a ser dos dois. A colega veio aqui dizer sim, já era casado, acrescentou. Pronto. Então, e se era casado na comunhão de adquiridos ou na comunhão geral, mas normalmente nestas situações é a comunhão de adquiridos, se era casado na comunhão de adquiridos, o contrato, os termos do artigo 1068 do Código Civil, comunicou-se ao cônjuge. Portanto, ficaram os dois a ser co-inquilinos, co-arrendatários. Bom, quando se divorcia, não há transmissão, há concentração. Há um dos cônjuges que sai e não há transmissão porque o outro também já era inquilino. Mas na vez de haver dois
dois co-arrendatários, o arrendamento concentra-se apenas num. Portanto, não há aqui nenhuma transmissão. Não havendo aqui nenhuma transmissão, quando ela morre, transmite-se de facto ao cônjuge porque ela era permitida arrendatária. Se não fosse assim, se ela não fosse co-arrendatária antes, por lhe ter comunicado, ter-se-lhe transmitido o contrato por divórcio. E nessa altura, digamos, havia a primeira transmissão aqui. Portanto, já não haveria uma segunda transmissão, porque já não era a partir do primitivo arrendatário. Senhora doutora Ana Gonçalves, não sei se quer dar nota de que entendeu a explicação do senhor doutor Carlos, do senhor doutor Mateias Martins. Se quiser colocar no chat, esteja à vontade. Agora sim, a última questão, porque me parece relativamente fácil. Num contrato celebrado em dezembro de 2022, pode o senhorio atualizar em dezembro de 2023, aplicando o coeficiente 2024, uma vez que a renda vincenda em dezembro se refere a janeiro de 2024? A renda só pode ser atualizada um ano depois, ponto. Só pode ser atualizada um ano depois. Bom, mas não é obrigatório ser um ano depois. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Em dezembro de 2024 não pode atualizar. Para dezembro de 2024. Ainda que seja referente a janeiro, vence em dezembro. É o ponto. Agora, a pessoa, o senhorio não é obrigado a fazer a atualização ao fim de um ano. Pode fazer ao fim de 2, pode fazer ao fim do ano e 2 meses, ao fim do ano e 3 meses. E, naturalmente, se for fazer a atualização já durante o ano de 2024, já aplicará o índice de 2024. Até porque o aviso só sai normalmente em novembro, tem que ser com 30 dias de antecedência, outubro normalmente, não mais para novembro, não tem saído mais este ano. Mas pronto, já tem que ser com 30 dias de antecedência, já seria sempre difícil. Não, mas a pessoa pode intencionalmente, para poder aplicar o índice de 2024, não fazer a atualização durante o ano de 2023 e fazer só em 2024. Aponta logo para janeiro de 2024. Janeiro, fevereiro, março. Neste caso, apontaria para janeiro de 2024. É o que parece. Muito bem. Bom, terminamos então aqui as questões através do chat. Senhora doutora Paula Herói Pratinha, pretende colocar alguma questão ou fazer alguma referência, dizer alguma coisa? Está sem som. Continua sem som. Agora sim. Muito obrigada. Peço desculpa pelo imprevisto. Quero agradecer mais uma vez a maravilhosa iniciativa que tiveram e a oportunidade de estar aqui presente todas as vezes que fizeram uma iniciativa, uma formação todas as semanas bastante interessante. Portanto, e já estou a ficar tartamuda, portanto, peço imensa desculpa o tardar da hora. Portanto, Muito obrigada. passo a palavra e não tenho mais Muito que dizer. obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Senhora doutora Raquel Figueiras. Se me permite, surgiu-me entretanto aqui uma questão a propósito das dúvidas que foram esclarecidas, que é, numa atualização da renda para janeiro, o senhorio manda a carta em novembro, mas o inquilino não vai buscar a carta ao serviço postal. Entretanto, o senhorio tem que mandar novamente a carta 30 ou 60 dias depois. Já não consegue fazer a atualização por Não, exemplo? estas cartas de atualização de renda ordinária, vamos chamar assim, não tem que se enviar de segunda carta. Considera-se recebida. Mesmo que não tenha sido levantado nos serviços postais. Sim, se for ver o número 2 do artigo 10º, diz quais são as situações em que não se considera recebida. E essa não é uma delas. Ok, então. E também eu posso só fazer aqui Claro que sim, doutora. Em relação aos contratos antigos que não transitaram para o NRAU, porque o senhorio assim não entendeu e agora também não se pode, vai-se poder em relação aos habitacionais, aplica-se o coeficiente de atualização da renda previsto na portaria? Pode atualizar, sim, sim, sim. O coeficiente de atualização pode ser. Não é muito explícito. Tem que ver se ainda será alguma situação em que possa haver transição, são raras agora as que pode haver transição. Mas tinha que ver a situação em concreto, se ainda pode haver, naquele caso concreto, transição. Não podendo, é melhor avançar já para a atualização do índice anual. Obrigada era só isto, obrigada. Obrigada, doutora. Bom, estamos então mesmo a terminar, a encerrar
este curso de arrendamento urbano, impondo-se, em primeiro lugar, agradecer aos oradores que nele marcaram honrosa presença. Muito, muito obrigada a todos e a todas. Sem eles, não teria sido possível o êxito alcançado neste curso, comprovado, aliás, não só no elevado número de inscrições, que superou as 500, mas também na elevada qualidade do curso, por muitos referenciada, tendo vindo já a ser considerado o curso mais completo e mais bem organizado sobre arrendamento que alguma vez se fez em Portugal. Ou ainda, como referiu ontem o Dr. Edgar Valente, como um curso traduzido num espetáculo de pesos pesados, onde desfilaram todas as estrelas de Hollywood. Na nossa habitual modéstia, dizer-vos que o curso teve por escopo principal conduzir à reflexão sobre as temáticas mais relevantes do arrendamento urbano, designada por alguns como uma ciência oculta e por outros como uma manta de retalhos. E ainda refletir sobre as mais recentes alterações legislativas decorrentes essencialmente do programa Mais Habitação. Tal objetivo foi, de facto, atingido plenamente. Impõe-se ainda solicitar aos colegas participantes inscritos e que acompanharam estas sessões ao longo de 4 meses o dom do vosso perdão por alguma eventual falha, apenas justificada pelo facto de o curso não ter por detrás o staff que eventualmente possam pensar. Na verdade, ele foi pensado, organizado, executado e coordenado cientificamente apenas por mim, na qualidade de presidente da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, que me confesso uma apaixonada por estas questões da formação dos advogados, contando apenas com o secretariado de uma funcionária desta delegação. Não obstante, e como a maioria dos colegas que vem acompanhando a formação organizada pela delegação da Ordem dos Advogados de Braga bem sabem, a formação contínua dos advogados é a bandeira desta delegação, por se entender que não é possível uma prática forense de qualidade sem formação contínua. Senhor Dr. Carlos Navais, Senhor Dr. Manteigas Martins, muito obrigada pela vossa presença nesta sessão de encerramento do curso e disponibilidade demonstrada para responderem às questões que aqui foram colocadas pelos colegas. Votos de um Feliz Natal e de um excelente ano de 2024 para todos. Muito obrigada. Muito obrigado igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom.